O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a São José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Misericórdia, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Especialmente aos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé, nos acompanhando aí pela web, pela internet, através dos computadores e celulares. Hoje, a igreja, ou melhor, a liturgia da igreja, a divina liturgia, abre, vamos dizer assim, espaço na liturgia da Quaresma para a festa de São José, protetor e padroeiro universal da Santa Igreja Católica. E nós hoje nos alegramos em todo o mundo, porque São José, como dissemos, é padroeiro universal da Igreja. Ele, o guarda da Sagrada Família. Pela grande e importante missão que lhe foi confiada por Deus, podemos aferir a sua extraordinária virtude e santidade. Conforme nos ensina Santo Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina o indivíduo. É o que Santo Agostinho diz, que Deus capacita todos aqueles que escolhe. Podemos imaginar maior dignidade que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser o esposo de Maria Santíssima e o pai nutrício do unigênito Filho. O Evangelho define São José em 3 palavras: José era justo.
Ora, os santos doutores da Igreja afirmam que este qualificativo designa que São José possuía todas as virtudes num grau elevado de perfeição. Oh, que santo maravilhoso é o padroeiro São José, vai nos dizer São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Dir-se-ia que ele foi tão perfeito, ou que possuía as virtudes quase que no mesmo grau excelso em que possuía a Santíssima Virgem Maria. Ele era da família de Davi. Entre seus antepassados havia patriarcas, reis e príncipes. A sua família fora prometido o trono com eterna bênção. Sua glória e grandeza decorrem de pertencer à família que devia dar ao mundo o Salvador. Da haste de Jessé e da estirpe de Davi devia nascer o Messias prometido. Que honra e que dignidade! Nele verificou-se o sonho de José do Egito, no qual o sol da justiça, a lua mística, a lua mística e as estrelas da pátria celeste o veneram. A Igreja lhe atribui, pois, um culto especial, de especial devoção. Seu nome enche de alegria o céu e faz tremer o inferno. Os anjos honram-no e o atendem. Caríssimos, hoje a família humana é atacada. Muitos se pretendem modernos, revolucionários e pretendem destruir a família como tal. Querem que os pais não sejam pais, querem que as mães não sejam mães, querem que os filhos não se comportem como filhos. Querem mesmo desfigurar a figura da criança, tornando-a livre da tutela dos pais e deixando-a ao seu bel prazer e ao bel prazer dos desregrados de plantão. Querem mesmo a hedionda ideologia de gênero, filha primogênita do marxismo, desfigurar a figura do homem e a figura da mulher. Querem ensinar para as crianças que homem não é homem e mulher não é mulher. A malícia desta ideologia satânica é permissiva, e nós temos que estar atentos para não deixar que essas coisas entrem na escola, entrem nas famílias. É preciso reagir, é preciso dizer não, é preciso ensinar as crianças em casa a honrar pai e mãe. É preciso ensinar as crianças: olha, meu filho, a própria natureza já te dá a definição. É só você olhar no espelho, porque até criança de 2 anos, se você botar o menininho e a menininha peladinhos, um do lado do outro, um vai olhar para o outro e vai perceber a diferença. Não podemos, pois, deixar-nos levar pelas insídias e falácias daqueles que se pretendem revolucionários, ou seja, alterar a ordem das coisas, subverter a ordem das coisas, ou, em outras palavras, rebelar-se contra Deus e contra a dignidade do homem. Não vos enganeis, não vos deixeis enganar, porque tais revolucionários só provocam uma coisa: matança e destruição. Matança e destruição.
estai atentos e olhai para José. A Escritura, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, o define como justo. E o que é a justiça na Sagrada Escritura? É a santidade. É diferente da justiça no direito romano. O que é a justiça no direito romano? Dá a cada um o que é de seu direito. A justiça na Sagrada Escritura é a santidade de vida. E o que faz a santidade? É o acatamento e o cumprimento da vontade de Deus. É seguir os mandamentos. É ouvir nosso Senhor Jesus Cristo e colocar o seu Evangelho em prática. E para isso nós temos que viver no Evangelho. Viver em Cristo, com Cristo e por Cristo. Nós temos, meus irmãos, nós temos que ter o Evangelho como guia e manual prático. Moças e rapazes, olhai para José e Maria. José e Maria se submeteram à vontade de Deus. Eles tinham outros planos, mas Deus veio e lhes trouxe uma missão. A missão de gerar o Filho de Deus. Alguém dirá, mas José era pai adotivo de Jesus. Mas acontece, minha gente, me dizia um amigo meu nestes dias, o seguinte, que filho adotado também é gerado nas entranhas do coração. Isso mesmo. E ele dizia mais, este amigo, muitas vezes os filhos que são gerados no ventre não são gerados no coração, o que é lamentável. Por isso nós vemos tantos abortos. E não é só a mulher, a mãe, que muitas vezes decide ou que toma a iniciativa de abortar uma criança. Porque a criança já é um ser humano desde o momento da concepção. Isto é biologia, minha gente, isto é ciência, é matemática. Então, o que acontece muitas vezes, o homem, o gerador, o pai, decide, você vai tirar. Não pode, meu filho. Não é só a mulher que sofre com a violência do aborto. Interessante, não é? Veja como é a mentalidade revolucionária. Eles dizem querer defender a mulher, eles dizem querer elevar a mulher, acabar com as desigualdades e promovem uma violência terrível, violência física, psíquica e espiritual. O aborto. E ainda dizem que é direito. E nós perguntamos, e desde quando? Desde quando? Assassinato em primeiro grau. O que é assassinato em primeiro grau? Vítima sem chance de defesa. Você está dormindo e o sujeito vem e pá! Mete uma bala na sua cabeça. Você não tem como se defender. O aborto é isso, é um assassinato em primeiro grau. E o que torna este crime mais abominável, perpetrado muitas vezes pelos genitores. Genitores que talvez movidos apenas pelo hedonismo, pela busca desenfreada do prazer, sem querer assumir as responsabilidades, vão descartar um inocente, que não tem nada a ver com isso, não foi ele que mandou ninguém se entregar aos seus apetites desenfreados. Se alguém deveria ser punido, foram os dois, não é? Que desobedecendo às leis de Deus e a predisposição da natureza, porque homem e mulher foram feitos para gerar filhos.
É como no futebol, bola na rede, gol. Pode não ter gol? Pode. Mas bola na rede, uma hora sai gol. Então não tem do que se queixar. Então estes não geraram estas crianças no seu coração. E assim as descartaram, ofendendo a Deus e a humanidade. Porque um mal feito a um único ser humano é feito a toda a humanidade. Isso mesmo, é calamitoso. Outro dia, Padre Giovanni Campo estava comentando conosco, com os nossos confrades barnabitas. Tem pessoas que dizem assim, diz o Padre Giovanni, contava o Padre Giovanni: por que Deus não mandou a cura do câncer? Por que Deus não mandou a cura da AIDS? Por que Deus não mandou? Mandou. Ele mandou aquela criança, aquele menino, aquela menina, que ia descobrir a cura para essa doença, mas o pai e a mãe o mataram. Está vendo? Como não é uma coisa que diz respeito só a um indivíduo, mas a toda a família humana. E ser justo, minha gente, é cumprir os mandamentos de Deus. O próprio Jesus Cristo nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado. E mais ainda: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. Então José recebe este título de justo, de santo, porque ser santo é ser amigo de Deus, é ser amigo de Jesus e amar Jesus. Nós também devemos assumir a geração de Cristo para o mundo, tal como Maria e José, e também devemos gerá-lo no nosso coração para dá-lo à luz ao mundo para a salvação de todos que jazem nas trevas. Façamos a vontade de Deus, e também os anjos e os santos no céu nos receberão na corte celeste, com todo o respeito, todas as homenagens, porque nós teremos o título mais nobre que há junto de Deus, o título de amigo, de seu amigo, de justo, de santo, tal qual José de Nazaré, o esposo castíssimo da Virgem de Nazaré e pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.